Oi, gente, meu nome é Ana Clara Neves, eu sou repórter da Agência de Notícias do CEUB e hoje nós vamos falar sobre diabetes do tipo 1 que afeta crianças e adolescentes. E hoje nós estamos com a Jaqueline Correia, presidente do Instituto Diabetes Brasil, e com a fisioterapeuta e mãe, Célia Cristina. Jaque, você pode explicar um pouco sobre o Instituto? Como ele foi criado, qual o intuito, quais são as campanhas, os tratamentos? O Instituto Diabetes Brasil ele foi criado a partir de um grupo de WhatsApp, que os membros desse grupo, a sua grande maioria são mães de crianças com diabetes. Então a gente começou a produzir alguns encontros, né, com os familiares, com as crianças e adolescentes com diabetes no ano de 2016 e no ano de 2020 a gente sentiu a necessidade de oficializar o Instituto, né? E nesse grupo de WhatsApp não tinha só familiares de Brasília, né, de pessoas com diabetes de Brasília, tinha de todo o Brasil. Então, em vez de colocar Instituto Diabetes Brasília, a gente optou por Instituto Diabetes Brasil porque iria amparar todos os membros do grupo, membros do Rio de Janeiro, São Paulo, do Nordeste, por si só. Então, foi essa a nossa primeira grande missão, que foi oficializar o Instituto para amparar a pessoa com diabetes e os familiares também. O Instituto hoje ele tem 3 projetos para a população em geral e também as pessoas com diabetes e familiares, que é Saúde na Comunidade, que é um evento de prevenção e diagnóstico precoce. A gente sempre faz em parceria com alguma escola técnica da área da saúde. Então a gente pega todos aqueles alunos que estão ali estudando e a gente leva esses alunos para a comunidade para fazer o teste de ponta de dedo. Assim a gente consegue mapear quantas pessoas com diabetes tem naquela região. A gente consegue também fazer o diagnóstico precoce em crianças, que a gente já conseguiu fazer alguns diagnósticos em criança, porque o diagnóstico em crianças com diabetes ainda é um diagnóstico muito difícil. Porque quando a criança chega à emergência do hospital com alguns sintomas, o próprio profissional de saúde, no caso médico, muitas vezes ele não consegue identificar que é a diabetes. Geralmente vem um diagnóstico de infecção, de que está precisando tomar remédio de verme e vai prolongando isso e a criança ainda vai ficando mais debilitada. Então o diagnóstico precoce do diabetes tipo 1 é muito importante, porque evita até mesmo internações, coma, UTI. Então, nós temos esse projeto. Nós temos o projeto também, que é o Dia Feliz, que é um dia no qual as crianças e adolescentes se encontram com muita recreação, com muita dinâmica. Nós temos também o projeto de educação em diabetes para profissionais da educação. Hoje, nós não temos políticas públicas que amparem a criança com diabetes tipo 1 dentro das escolas. E muitas vezes as matrículas são negadas para as crianças porque a escola não tem suporte para receber essas crianças, né? Então nós temos todo um projeto que chama Educação em Diabetes para Profissionais da Educação, que a gente trabalha dentro das escolas. Célia, você também participou da fundação? Sim, eu era uma das mães desses grupos. E aí a gente teve essa ideia, né, de realmente formar esse grupo maravilhoso e que nos amparou. Por mim, né, pelo menos, foi assim acolhedor. Eu costumo dizer que essas crianças e adolescentes, eles são guerreiros, eles nos ensinam muito. E eu agradeço muito a Deus por ter passado por tudo isso e estar passando, né, com a minha filha, Jordana. Um beijo para ela. Porque a gente se fortalece, a gente aprende, a gente realmente tira força da onde não tem. E assim, conhece pessoas maravilhosas, como eu conheci a Jaque. Vocês podem me responder o que causa a diabetes infantil? Então, ainda não tem uma resposta em si, mas é um fator genético. A criança já nasce com uma predisposição
e a qualquer momento da sua vida pode vir um diagnóstico, né? Geralmente, o diagnóstico associa algum trauma ou alguma infecção ou alguma questão de saúde que a criança teve, logo vem o diagnóstico em seguida do diabetes tipo 1. Mas o pâncreas, ele para de produzir insulina, né? Ele acaba toda a reserva de insulina e o próprio sistema, ele combate para que realmente não produza insulina. Então, é uma doença autoimune, sem cura, né? E toda pessoa que é diagnosticada com diabetes tipo 1, a partir do momento do diagnóstico, ela já se torna insulino dependente. Assim como o ar que a gente respira, essas crianças, esses adolescentes, eles precisam diariamente de doses de insulina, que a gente fala que é doses de vida. Eu ia acrescentar que seria um fator congênito, né? A criança já nasce com a predisposição. Genético há estudos, né? Porque há muitos questionamentos, porque se um filho tem, o outro necessariamente teria, né? Se fosse genético. Então, não é dessa forma. Eu tenho uma filha que não tem diabetes, que é a Ana Carolina, e tenho uma que tem. Então, assim, seria realmente congênito, né? Seria a predisposição já nasceria com a criança, e aí, igual ela falou, o efeito gatilho, ou passou por um trauma, ou passou por algum bullying na escola, ou alguma perda, né, de parentes, enfim, algum efeito gatilho, e aí já veio o diagnóstico. Então, pode ter algum fator psicológico também, que você falou do bullying? O fator psicológico, sim, para o fator gatilho, né? Já tem a predisposição, e no caso, o fator gatilho pode ser um bullying na escola, por exemplo. E quais são os primeiros sintomas que uma criança começa a apresentar que pode ser de diabetes? O fator mais comum é realmente ir muito ao banheiro, né? Fazer o número 1, fazer toda hora, emagrecer muito rápido, né? Esse é um fator comum a todos eles, né? Mas tem casos, que é o caso da minha filha, por exemplo, não teve esse fator específico, teve uma dor abdominal e que realmente ela chegou a desmaiar e foi para o pronto-socorro, né? Mas o geral é realmente esses dois outros fatores. Sede excessiva, Sede, né? Sede excessiva, perca de peso, fome também excessiva, irritabilidade, né? Fica muito irritado. Aí, a partir do momento que bebe muita água, vai-se muito ao banheiro também. Dor abdominal são sintomas, né? Aquela dica da vovó, que formiguinha ao redor, né? Do vaso Da urina, né? sanitário, né? Da urina. Então, são esses os primeiros sintomas, né? Que geralmente os pais precisam ficar atentos, né? Porque, como eu falei no início, o diagnóstico de diabetes tipo 1 geralmente é um diagnóstico um pouco tardio, né? As crianças e adolescentes, geralmente, eles vão várias vezes no hospital até vir o diagnóstico, porque é sempre confundido com um outro tipo de doença, infecção. Entendi. E como é o tratamento para esse tipo de diabetes? Então, não existe cura, né? Então, o tratamento é controle. Tratamento é controle, realmente ver a glicemia toda hora, tratar a cabecinha também, porque o fator psicológico já foi comprovado cientificamente que ele altera a glicemia, então controle com alimentação, com exercício físico, boa cabeça, né? Há um controle, tratamento ainda não tem, para o tipo 1. Para o tipo 2, sim. A insulina ela é usada tanto no tipo 1 como no tipo 2. Né? Mas eu acho que o tratamento é a insulina, né? O tratamento é a insulina, que ele vai ser independente dessa insulina para o resto da vida. Não tem cura, tem tratamento para o resto da vida, né? Ele vai precisar ser tratado, medicado para o resto da vida. Então, tem que ser insulina, 2 tipos de insulina para quem usa canetas ou seringas, né? Que é a insulina basal, a insulina ultra rápida. A insulina basal, geralmente, usa de manhã, né? Na grande maior parte, mas tem outros casos que pode fracionar essa insulina basal.
E a insulina ultra rápida ou rápida, ela é usada sempre antes de cada refeição ou quando há necessidade de corrigir a glicemia. Então, diariamente, essas crianças, esses adolescentes tomam várias doses de injeções ao dia para poder tentar conseguir um controle glicêmico bom. Nós temos também tecnologias, né, para o tratamento, que são as SIC, né, que é Sistema de Infusão Contínuo, que é uma tecnologia comprovadamente, né, que traz o paciente o mais próximo dentro do alvo, é indicado para crianças e adolescentes, porque ela faz a aplicação de microdoses de insulina de acordo com a necessidade daquele paciente, né? Então, o médico vai olhar ali o horário que aquela criança acorda, o horário que ela vai para a escola, o horário que ela retorna da escola, o horário do lanche, e aí ele programa as dosagens de insulina e faz com que essa bomba, ela funciona como se fosse um pâncreas artificial mesmo, né? Nós temos também o sensor de monitoramento contínuo, né? Que é uma espéciezinho de uma moeda, como se fosse uma moeda do tamanho de R$1, um adesivo que coloca aqui e ele monitora a glicemia do paciente, né? Então, o paciente tem um leitor, ele faz o escaneamento da glicemia e nesse monitorzinho, né, nesse leitor, no caso, ele dá as setas de tendência. Então, se a glicemia está com a tendência de subir ou descer, o paciente consegue visualizar e assim tomar uma atitude rapidamente, né, antes de ter uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, né, que é muito bom que essas tecnologias, elas trazem o paciente mais próximo dentro do alvo. O que seria o paciente mais próximo dentro do alvo? Quanto maior o tempo que esse paciente ele fica entre a glicemia entre 70 até 70 antes das refeições e até 180 depois das refeições, quanto maior parte das nossas 24 horas do dia ele permanecer nesse alvo, ele vai evitar assim comorbidades relacionadas a diabetes, né? Então cegueira, né? Problemas nos rins. Então, essas tecnologias é importante porque traz o paciente mais próximo dentro do alvo, né? Então, nós temos o tratamento com seringas, com canetas, com bomba de insulina e a tecnologia do monitoramento contínuo, que é os sensores. E qual é o papel do Instituto nisso? Eles oferecem todos esses tipos de tratamento? A gente auxilia, né? Todos os pacientes que tiverem dúvidas e precisar do nosso apoio, é só nos procurar, né? Que a gente tem como estar acolhendo todas essas pessoas. Hoje no SUS, infelizmente, nós temos poucos tipos de tratamento oferecidos para quem tem diabetes tipo 1. No SUS, nós só temos incluído, né, incorporado no SUS uma única insulina, que é a insulina de ação rápida. Nós não temos bomba de insulina no SUS, nós não temos monitor de glicemia no SUS, né? Em alguns estados, o estado por conta própria, ele tem alguns programas. No caso, em Brasília, nós temos o programa de bomba de insulina e de distribuição de sensores, né? É claro que tem uma série de protocolos, exigências para o paciente entrar dentro desse programa. E alguns também pode ser excluído desse programa, né? Então, o papel do Instituto é orientar a necessidade do tratamento dos nossos associados e indicar qual é a melhor forma para que ele obtenha o seu tratamento e assim permaneça o mais próximo dentro do alvo e evite assim comorbidades relacionadas a diabetes. E para pacientes de baixa renda, como é o tratamento? É possível ter? Vocês têm algum auxílio? Sim, nós não temos auxílio, né? A gente ampara essas famílias, né? Dentro do Instituto, nós não temos, para a pessoa se cadastrar no Instituto, não precisa fazer nenhum tipo de pagamento, porque a gente entende que a partir do momento que a gente cobra uma taxa, pode ser que alguma família não consiga entrar, né, dentro do nosso protocolo e fique desamparada. Então a gente trata todo mundo por igual. A informação que a gente daria para uma paciente, né, uma associada de baixa renda, é o mesmo que a gente vai dar
para o que tem plano de saúde, por exemplo, né? A diferença é que quem tem plano de saúde talvez consiga seu tratamento pleiteado pelo plano de saúde, e quem não tem a gente vai orientar pela Defensoria Pública, caso a gente não tenha na Secretaria de Saúde, vai orientar para procurar um defensor público e ensinar mesmo qual é o trâmite para que ele também tenha o mesmo tratamento igual a quem tem a questão financeira de rentabilidade melhor. Nós temos um auxílio, né, com a equipe de advogados, né, pelo nosso instituto. Então a gente tem a parte jurídica, a gente tem apoio, né? Então a gente orienta essas pessoas quando precisa. Entendi. Vocês podem me falar se tem alguma prevenção contra essa doença, algo que possa fazer para evitar essas doenças em crianças e adolescentes? Não, porque é congênita, né? Igual a gente falou, já vem a predisposição, então não há nada a se fazer para preventivo, né? Agora o tipo 2 sim, é porque sempre confunde, né? Mas o tipo 1 não tem. O que a gente faz é tentar capacitar as pessoas que viabilize o diagnóstico precoce, né? Então, dentro da minha família, eu converso com os meus familiares, deixo sempre atento, na escola do meu filho também, que caso algum aluno, né, tenha alguns sintomas, o professor ou o monitor, ele já fique atento e possa, né, chamar uma unidade, encaminhar essa criança numa unidade hospitalar, para que ela tenha o seu tratamento de forma rápida, né, e evite internações, comas, né? Mas a prevenção não tem, tá? A prevenção não tem, a criança já nasce com essa predisposição mesmo. A gente trabalha com diagnóstico precoce. E quais os cuidados que familiares e conhecidos devem ter com crianças com diabetes? Quais são as alterações na rotina que é preciso fazer? Muda 100% a rotina da família, né? Como a gente fala, o diagnóstico, em sua grande maioria, vem em crianças e adolescentes. O meu filho, ele foi diagnosticado com 2 anos e 9 meses, né? A gente tinha todo um planejamento familiar, que a diabetes não estava no nosso planejamento. É uma fase muito difícil, a gente fala que é como se fosse um luto familiar, a gente aceitar a doença, né? Aceitar que o nosso filho, bebezinho, meu filho usava fralda, tem que ficar aplicando. Eu precisei abrir mão de todos os meus sonhos profissionais para me dedicar ao meu filho, porque meu filho, ele era um bebê, né? Eu não teria ninguém para ficar com ele, né? Para me confiar, a aplicar a dosagem certa, porque se por acaso alguém aplica uma dosagem errada, dá uma hipoglicemia, pode levar a óbito. A questão financeira impacta muito também, porque são medicamentos de alto custo. E é como eu falei no início, né? A insulina é o ar que respira, né? Nós temos alguns tipos de insulina disponibilizado pela farmácia popular que não atende o diabetes tipo 1, porque são uma insulina que tem muitos picos. A insulina que é ideal para o controle glicêmico de uma pessoa com diabetes tipo 1 é uma insulina análoga, que ela é de alto custo, né? Então, tem toda a preocupação em como a gente vai custear esse tratamento, né? Dentro das escolas não tem amparo para essas crianças e adolescentes dentro da escola, então a mãe ou o familiar ali que está acompanhando, muitas vezes tem que abrir mão do seu trabalho para acompanhar aquela criança no lanche da escola, porque precisa aplicar insulina, precisa fazer ponto de dedo, né? Quando o paciente com diabetes tipo 1 também ele fica doente e o familiar precisa levar essa criança no hospital, muitos profissionais da saúde não conseguem atender uma criança com diabetes tipo 1, tem que ser um especialista. Né? Então muda a total rotina do familiar. O Instituto Diabetes Brasil, né? A gente busca trabalhar políticas públicas para que ampare essa mãe, né, que não dorme pensando que o filho está com uma hipoglicemia na madrugada, né, que ampare essa criança dentro da escola, que ampare essa criança quando for fazer um concurso público e por acaso ter uma crise de hipoglicemia, ele parar ali o seu tempo, dar uma pausa no seu tempo, não perder tempo naquela prova.
O paciente com diabetes tipo 1, ele precisa manter uma rotina, né? Então, ele precisa, para que ele consiga fazer as dosagens de insulina e se manter o mais próximo dentro do alvo, seu controle glicêmico, ele precisa fazer uma rotina, né? Então, ele precisa se alimentar no horário certo, ele precisa, no café da manhã, por exemplo, ele não pode comer bolacha, né, uma bolacha e Toddy, por exemplo, porque a glicemia dele vai à altura, ele precisaria ali de um carboidrato com menor impacto glicêmico, de mais fibra, uma gordura uma gordura boa para a sua saúde. E a restrição alimentar, tem alguma coisa assim, além do açúcar, que necessariamente não pode comer? Como é a restrição alimentar? Em relação ao açúcar, né, foi bom você comentar, porque assim, todo mundo pensa que o diabético, né, a criança ou adolescente que tem diabetes tipo 1 não pode comer açúcar. Na realidade, não é bem assim. Por quê? Ela deve comer açúcar quando ela precisar. Quando que ela precisa? Quando está com hipoglicemia. Quando está com hipoglicemia, o açúcar está baixo, né? Então, você tem que inserir o açúcar para sair da crise de hipoglicemia. Então, tanto o tipo 1 como o tipo 2 pode ter hipoglicemia e, se tiver, ela tem que comer açúcar, né? Isso é bom avisar muito para as pessoas, porque quando você vê uma pessoa com diabetes e que está comendo açúcar, deixa ela quietinha, porque ela deve estar com hipoglicemia. E a alimentação, a gente tem hoje em dia uma técnica que chama contagem de carboidratos. Essa técnica, ela é discutida entre os nutricionistas, né, que atende pessoas com diabetes e junto ao seu endocrinologista, que é uma técnica que todo alimento que aquela pessoa com diabetes for consumir, ela vai fazer a contagem de carboidratos e através dessa contagem ela vai ter uma dosagem própria, porque é pessoal, de quanto de insulina ela deve ser aplicada. Vocês podem me explicar qual é a diferença da diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2? O tipo 1, o pâncreas não funciona, né? O pâncreas, a falência do pâncreas. E o tipo 2, ele pode ter falência ou não do pâncreas, né? Desse órgão pâncreas. O pâncreas, só para ilustrar aqui, ele é o responsável para a produção da insulina. Por isso que quem não tem o pâncreas funcionando tem que aplicar insulina para fazer o papel que o pâncreas iria fazer. E qual é a diferença da doença em crianças e adolescentes e em adultos? Eu acho que a criança porque a criança é dependente, né? Né? A criança dependente, ela não sabe ali o horário certo de aplicar a insulina, quando é necessário, né? O que ela deve alimentar, né? Às vezes crianças são assintomáticas, elas não sentem, né? Quando está com uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, ou não consegue se comunicar, pensa um bebezinho, né? De 3 meses, 11 meses, como que ele vai falar para a mãe que ele está entrando numa hipoglicemia? Não tem como, né? Então, a questão da dependência, né? A tipo 1 em adulto, o adulto ele tem mais autonomia para se cuidar, né? Ele é mais independente, então ele sabe tomar as atitudes necessárias, né? A criança não, a criança é 100% dependente de um responsável, de um adulto ali para estar monitorando. Então, os desafios daquela família em si são bem maiores. Quantos pacientes vocês atendem? Mais de 200, né, mensal, porque a gente também dá o amparo através de grupos de WhatsApp. É uma rede de apoio, né? Ah, sim. É uma rede de apoio. Enquanto a gente está aqui, tem umas à frente dos grupos, né, auxiliando, buscando, mas em média 200 pessoas de atendimento de diversos tipos. E aqui em Brasília tem uma unidade? Isso, nós temos E qual? só uma sede, por enquanto, que é aqui em Brasília, fica na Ceilândia. E nós temos membros, representantes da gente em outras regiões, né? No Nordeste, né? Por exemplo, lá na Bahia, nós temos também em Minas Gerais, né? São Paulo também, que são pessoas que estão dentro com a gente nesse grupo, né? Que foi criado desde 2016.
por isso Brasil, Diabetes, Instituto Diabetes Brasil e não Brasília, porque a gente não está só aqui, a gente tem pretensão internacional também, né, Jaque? Isso, se Deus quiser. Nós temos o Instagram, o @ é Instituto Diabetes Brasil. Para a pessoa se filiar ao Instituto, tem também no Instagram, na bio, tem um link para a pessoa se cadastrar, o cadastro é gratuito. Você, parceiro, que deseja contribuir, né, em prol dos projetos do Instituto, também tem meu contato, é 61 98319 4726. Temos o e-mail também, que é institutodiabetesbrasil@gmail.com. Né? Então, nós estamos abertos para receber todo mundo. Nós vamos fazer também essa grande festa, que é o Dia Azul, que vai ser dia 13. É um grande evento para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, em parceria com a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes de Brasília, que é representante aqui, a doutora Roberta. E também quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores, que são os médicos que estão nos apoiando nesse grande evento, e todos os nossos patrocinadores também. Eu agradeço. Obrigada, gente, por vocês terem vindo aqui. Obrigada, Jaqueline e Célia. Foi um prazer. E esse vídeo vai estar na agência de notícias do CEUB. Obrigada.